Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa revisão de história. Vai acontecer da mesma forma que aconteceu de geografia. Eu vou explicar as questões, tá? E aí depois eu vou dizer as páginas para vocês poderem pesquisar, fazer uma releitura do que já foi visto e já ir estudando para avaliação. Então, vamos lá. A primeira questão. Vocês vão marcar com um X, né? Tem as opções. Quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500? Essa expedição ela chegou aqui no Brasil, né? Foi Pedro Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Só uma está correta. Na segunda questão, vocês têm um mapa que eu coloquei na avaliação de vocês, na revisão. Vocês vão ver o mapa aqui. Você está traçado a linha já, que é o Tratado de Tordesilhas, que dividia uma parte pertencente a Portugal e outra parte pertencente à Espanha, tá? O que vocês vão fazer é só colorir o mapa da seguinte maneira: pintar de azul as terras que pertenciam a Portugal e de vermelho as que pertenciam à Espanha. Uma tinha mais terra do que a outra. Quem era quem? É só olhar, tá? Terceira questão. Que países discordavam do Tratado de Tordesilhas? Ou seja, 3 países, eles não concordavam com essa divisão de terras entre Espanha e Portugal. Apenas 3 países, na época também, eles não concordavam com isso, porque eles também queriam ter o direito de explorar as terras descobertas, né? Por isso que eles não concordavam. Vocês vão escrever o nome desses 3 países, certo? Na quarta questão. Qual foi a atitude desse país em relação ao Brasil? Qual foi a atitude desses 3 países que não concordavam com o Tratado de Tordesilhas em relação ao Brasil? Já que também eles queriam explorar as terras, o que eles fizeram, tá? Quinta, quem celebrou a primeira missa no Brasil? O nome do padre, do frei que celebrou a primeira missa no Brasil. E quando? A data. Lembrando que eles chegaram aqui dia 24, né, de abril, e foi alguns dias depois que foi celebrada a primeira missa no Brasil, né, para, como diz, abençoar as terras descobertas, tá? Sexta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem as seguintes palavras: natureza, conviverem, modos, continente, indígenas, caçadores. E aí tem as lacunas, que são os tracinhos, que vocês vão colocar essas palavras aqui de forma que essa frase aqui ela fique com sentido. Tem os que vivem hoje no Brasil, originários dos povos que ocuparam todo o há milhares de anos. Ponto. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes de uso de se relacionar com ela, além de formas diversas das pessoas entre si. É só encaixar direitinho as palavras que estão no quadro. Faça. A sétima questão. Quais são as pessoas líderes das tribos, né? Nós temos aqui, no caso, na nossa sociedade atual, nós vemos em uma democracia, nós temos um líder geral, que é chamado de presidente. Também tem um líder dos estados, são os governadores, e o líder do município, que é o prefeito, né? Na tribo indígena, né, temos 2 pessoas que elas são reconhecidas por ele, pela experiência que elas têm de vida, né? Pelo conhecimento, que são consideradas líderes, tá? Vocês vão colocar aí, então, quais são essas 2 pessoas, tá? 8. Como os indígenas preservam a natureza? Nós sabemos que eles retiram tudo que eles precisam da natureza, né? Desde a alimentação até a moradia. E então, né, como eles fazem isso? Faça também, né? 9. Opa, peraí. 8. 9. Os indígenas
Seus objetos usados nas matérias-primas são da natureza, como eu falei. Geralmente eles tiram tudo que eles precisam. Vocês vão colocar 3 objetos que eles utilizam, que são de materiais 100% naturais, digamos assim, né? Eles fazem seus objetos de tudo que eles retiram da natureza, tá? Então, vocês vão tirar apenas 3 que eles fazem. Pode ser uma arma, um instrumento musical, um meio de transporte, tá? 10ª. Como são chamadas as crianças das tribos? Elas têm um nomezinho bem interessante, só colocar, ok? Vamos lá. 11ª. Vocês vão completar. A. Nas ocas vivem. Aí tem 2 palavrinhas aqui ao lado. Vocês vão completar com elas 2. Ou muito ou poucas, para dar sentido, tá? Aí, os indígenas se organizam em grupo ou tribos. É uma das 2, tá? Ou é uma ou é outra, não são as 2. As tribos se dividem em ocas ou aldeias. E a última questão: desenhe objetos tradicionalmente indígenas, mas que são utilizados em nossa sociedade atual. Então, tudo que nós herdamos dos índios, tudo que nós já estamos aprendendo sobre eles, vocês vão desenhar pelo menos 2 objetos que são de origem indígena, mas que nós fazemos uso na nossa cultura hoje até. Pode ser um instrumento musical, pode ser algo que tem a ver com a culinária, um modo de preparo, tá? Pode ser um meio de transporte, vocês vão escolher algo que é indígena, mas que nós usamos ainda hoje em dia, certo? Então, a revisão é essa, tá? Quem souber responder isso aqui, já a provinha já tá bem afiada, tá? Para avaliação de vocês, tá bom? As respostas, vocês vão começar na página, vamos voltar aqui. Aqui, 67, 68 e 69, repetindo, 67, 68 e 69. Depois, vocês vão para 72, 73 e 74. Depois, vocês vão para 77, 78 e 79. Até aí. Os textozinhos que vocês precisam para responder isso aqui. Eu tenho certeza que a maioria já sabe responder até sem ler, né? Já pelo que a gente vem falando da questão da cultura do índio, dessa questão desse povo que é um povo matriz, né? Da nossa cultura, da nossa existência como brasileiros, tá bom? Então, responda, copia no caderno as questões. Professor, e o mapa? Dá para dar uma desenhada, vocês podem procurar um mapa que tenha a silhueta do Brasil, a forma do Brasil, traçar um ali no meio e pintar, tá? Não crie pânico por isso, por favor, certo? E o resto tudo é copiar e responder, certo? Eu quero copiar no caderno, respondido, hoje até às 18 horas. Lembrando, não terminando hoje, me mandem só na segunda-feira, ok? Então, qualquer dúvida até às 18 horas eu vou estar disponível lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Até mais e até a próxima.